Jesus, amém? Glória a Deus. Hoje eu tô, olha, cheia de coisa. Tô a típica tia do Ministério Infantil, né? Só vive com as sacolas. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom, criançada? Sim. Vou lembrar hoje os meus 18 anos de Ministério Infantil. Meu primeiro ministério da vida, o Ministério Infantil. E acho que é o ministério que a gente mais aprende. É o ministério, sem dúvidas, é o que a gente mais aprende. Porque quando a gente se prepara para ensinar, o Senhor começa a falar com a gente primeiro. E não tem nada mais gostoso do que ensinar crianças. Porque eles são uma esponjinha, prontos para absorver tudo aquilo que a gente tem para ensinar. Então, é uma bênção. Valorize o Ministério Infantil desta casa, valorize os professores, valorize os auxiliares, porque não é fácil, mas o Senhor capacita dia após dia, e é uma bênção. Vocês estão vendo aqui os resultados deste Ministério Infantil, juntamente com as famílias. Amém? Bom, recebi uma tarefa hoje. Falar sobre o plano da salvação. Uau! O plano da salvação. Quando a gente ensina crianças, é de um jeito. Quando a gente fala para adultos, é de outro. E hoje eu tenho uma tarefa de falar simultaneamente com crianças e com adultos. Então, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Só que antes eu vou falar só um negócio aqui com as crianças. Espera aí. Só eles que vão ouvir. Vocês lembram do livro das 100 palavras? Vocês acreditam que está cheio de pai e mãe que não sabe o que é isso? Não, vocês acreditam? Vocês todos já conhecem, né? Vocês são prata dessa casa, vocês já ouviram várias vezes. Mas tem um monte de adulto que nunca ouviu. Vocês me ajudam a contar para eles? Então tá bom, pronto, vamos voltar. Vocês conhecem esse livro? Um livro muito bonito. Um livro que contém uma história incrível. A história da humanidade está aqui dentro. Em 5 páginas cabe tudo isso? Pois é, cabe. Vou fazer uma pergunta antes da gente começar. Se eu mostrar para vocês essa cor amarela, o que vocês acham que lembra vocês assim, quando você vê amarelo? O quê? Sol, alegria, riqueza. E os adultos, viu como eles não sabiam? Eu falei para vocês, eles não sabem, não. O que lembra vocês o amarelo? O quê? Vai, gente, eu não estou ouvindo. Ouro. Sol, ouro. Muito bem. Muito bem. E essa cor preta? O que pensa? O quê? O escuro? O quê? Pecado. Que mais? Carvão, faz sentido. Que? Tristeza. E essa cor? O que significa? Coração, amor. Sangue. Quando rala o joelho, que cor que sai o sangue? Vermelho, é verdade. E essa cor? Salvação. Paz. O que mais? O quê? São alunos desse Ministério Infantil. Vocês ouviram? Purificação. Viram, adultos? Purificação. E essa cor aqui? Grama. O que mais? Natureza, grama e o que mais? Árvore. Esperança. Muito bem. Não, Palmeiras não, né? Ah, me economiza, vai. Tá bom, vai. Pois é. Ui, já derrubei o livro. Vocês viram que só pelas cores a gente consegue identificar um monte de coisas? Nem precisamos de palavras
E a gente já pensou em várias coisas. Olha como a mente humana é maravilhosa. A gente pode imaginar várias coisas só pelas cores. Bom, vamos começar aqui. Nessa cor amarela, a principal coisa que a gente quer falar aqui... Tem um coração amarelo aqui bem bonito, não tem? Tá por aqui, não tá? Onde é que tá? Aqui. O que tem nesse coração? Castelo. Coroa, palácios. Pois é. Vocês sabem o que está escrito em João 3,16? Quem sabe? Vou contar até 3 e quem souber a gente fala bem alto. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele não pereça. Esse amarelo significa a nossa vida eterna. Vocês acreditam que Deus... Quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mulher, quando Ele criou cada um de nós, Ele tinha um plano maravilhoso. E não somente Ele nos criou para viver aqui nessa terra, mas Ele criou um lugar, nossa, um lugar lindo para mim e para você. Ele criou um lugar que em Apocalipse vai dizer que tem ruas de ouro. Diz que as ruas, a rua principal, em Apocalipse 21, diz que ela é de ouro e é tão brilhante que parece vidro. E tem portas como pérolas, e tem brilhantes, e tudo isso, sabe para quem que Ele fez? Para nós, para mim e para você. Ele fez um lugar, gente, é maravilhoso. Morar aqui nessa terra é bom? Ai, gente... Calma, vixe. Vai, fala sério, é bom. Não, é bom. Tem coisas ruins? Tem coisas ruins. Poderia ser melhor? Poderia. Mas o lugar que Ele criou para cada um de nós é perfeito. Nem olhos viram. Pensa assim, o que você imaginar de mais bonito não chega nem aos pés deste lugar tão glorioso que Ele preparou para cada um de nós. É um lugar que não vai ter tristeza. Quem é que gosta de tristeza? Eu que não, eu também não. Quem é que gosta de choro? Também não. Quem é que gosta de problemas? Adultos, vocês gostam de problemas? E na vida de adulto tem um monte, né? Ih, crianças. Pois é. Mas este lugar, neste lugar glorioso, não tem problemas, não tem tristeza, não tem morte, não tem choro, não tem dor, só tem coisas boas. Só que tem um detalhe. Para morar lá, não dá para ter pecado. Agora ficou estreito. Pois é. Para morar neste lugar tão perfeito que Jesus criou, que Deus fez para cada um de nós, não pode ter pecado. Não pode ter um coração cheio de coisas ruins. Vamos lá. Quem aqui sabe o que é pecado? Crianças, o que é pecado? Mentir. O quê? Matar. Hard já. Forte já. Palavrão. O que mais? Roubar. Quê? Errar. Olha, mas essas crianças são maravilhosas. Desobedecer o pai e a mãe. Sabe o que é pecado? Tudo que nos afasta de Deus. Nossa, mas o que nos afasta de Deus? Tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. É tão simples. Nem precisa... Não é complicado. Às vezes a gente fica assim, sabe? O que é pecado? Tal coisa é pecado? Não sei o que lá é pecado.
vou dizer para você. Se o que eu penso não é bom, é pecado. Se o que eu faço não é bom, é pecado. Se o que eu falo não é bom, é pecado. As crianças já sabem, viu, papais? Eles já sabem o que é pecado. Eles já sabem. Nós, adultos, também sabemos, não é mesmo? Se o que você fala, faz ou pensa te deixa longe de Deus, é pecado. E não dá para morar nesse lugar maravilhoso com o coração cheio de pecado. Olha o que está escrito em Romanos 3:23. Está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se alguém disser assim, eu não tenho pecado, está mentindo. Porque nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos separados. Porque a gente já nasce com a nossa essência um pouco malvadinha, sabe? Pois é. Então, e agora? Como é que a gente vai fazer, então, para morar nesse lugar tão lindo? Não vai dar. Certo? Certo? Errado! Pé! Jesus, o plano perfeito da salvação chegou. Aleluia! Deus falou assim, espera um pouquinho. Eu criei eles. Eles são a minha imagem, a minha semelhança. Eu os amo. Eu amo tanto que quando eles cometem pecado, eu fico triste. Mas eu vou dar um jeito de resolver isso. Tantararã, tararã, tararã. E aí o plano perfeito da salvação chegou. O sangue de Jesus. Olha só. Aleluia. Vamos bater palma para Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia! O plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus. Precisou vir a essa terra. Precisou sofrer. Precisou ser humilhado. Tudo isso quem merecia era eu e você. Nossa, tia. Pois é. A gente não é bom. Bom é Deus. Bom é Deus. Então Jesus precisou vir e derramar o seu... Por isso que a gente tem a cor vermelha, para nos lembrar que o plano de Deus entrou em ação. Deus fez algo que pudesse nos redimir, que pudesse nos reaproximar dele. E por isso eu e você temos esperança de ir morar nesse lugar maravilhoso. Glória a Deus. Porque se não fosse o sangue de Jesus, o sangue de um inocente... a gente ia ficar no pecado mesmo, sabe? Essas ruas de ouro a gente nunca ia pisar. Mas eu tenho certeza que eu e você vamos pisar nas ruas de ouro que Deus criou para cada um de nós. E nós vamos ter uma casa bem grande, uma mansão celestial. Quem quer ser meu vizinho? Ai, que legal, nós vamos ser todos vizinhos. Vamos morar todos juntos lá no céu. Pois é. O sangue de Jesus nos fala isso, que existe esperança. E quando o sangue de Jesus chega na minha vida, chega na sua vida, sabe aquele coração que estava triste, cheio de pecado? Ele fica limpinho, ele fica branquinho, ele fica pronto para receber a palavra de Deus. Ele fica pronto. Sabe para quê? Para aprender mais de Jesus, para falar do amor de Deus. O coração, quando está limpinho, ele é uma terra fértil para tudo aquilo que Deus vai fazer. Olha só o que diz em João 1:12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então quer dizer que para a gente ter um coração assim, limpinho e sem pecado, a gente precisa crer no nome de Deus. Quem aqui crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem aqui crê que Deus enviou Jesus para que pudesse morrer por mim e por cada um de nós? Eu também creio nisso. E essa é a verdade central da minha vida. Crer que Jesus é o Filho de Deus, que nos garante ter um coração bem limpinho. Então quer dizer que nós estávamos pecando, mas o sangue de Jesus lavou e limpou e purificou o nosso coração. Então quer dizer que nunca mais a gente vai cometer erros? É isso que quer dizer? Não! A gente erra ainda? Pois é. A gente erra ainda. A gente ainda comete pecados, a gente ainda faz coisa errada, a gente ainda desobedece de vez em quando, a gente ainda fala coisas que não é para falar. Mas quando a gente tem Jesus morando no nosso coração, sabe o que acontece? Ele manda o Espírito Santo para fazer assim, ó. Ei, tá errado isso aí. Alto lá, tá errado. O Espírito Santo, ele funciona como uma voz que fala no meu ouvido, que fala no seu ouvido, e ele nos ensina, e ele nos repreende. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente logo percebe, poxa vida, acho que isso não foi legal. Acho que isso desagrada a Deus. E se eu continuar fazendo essas coisas erradas, o meu coração que estava tão limpinho pode, de repente, voltar a ficar sujo. A gente quer ter o coração sujo? Não, de forma alguma. A gente quer que o nosso coração esteja sempre limpo, limpo, purificado. A Bíblia diz que nós podemos ser alvos limpos como a neve. Que cor que é a neve? Quem diz isso é a palavra de Deus, não sou eu. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser alvos limpos como a neve. E aí, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender. Quando a gente está aprendendo, quando a gente é criança e quando a gente cresce também, a gente vive constantemente em aprendizado. E sabe que cor nos lembra o aprendizado? O verde. Sabe por quê? O verde nos lembra daquela plantinha que é pequenininha. Mas o que uma planta precisa para crescer? Deixa eu ver se vocês sabem. Água. O que mais? Sol. O que mais? O quê? H2O. Olha, tô falando que essas crianças não é mole, não. H2O. Para fazer o quê? Cadê o Benício? Teve prova essa semana, Benício. Foi do quê? O que acontece com a planta? Fotossíntese, pois é. E assim é com as nossas vidas. Se a gente estiver na casa de Deus, se a gente receber o Senhor Jesus no nosso coração, mas se a gente não regar a plantinha da nossa salvação, o que acontece com ela? Ela murcha até morrer. Eu não sou muito boa com plantas, quem me conhece sabe. Nem cacto, gente, sobrevive na minha casa. Eu não sei, uma vez eu acho que eu ponho água demais, depois eu ponho de menos, depois o coitado do cacto, não sei, nem o cacto eu não consigo. Mas a vida eterna, eu estou trabalhando nisso, viu, gente? Glória a Deus. Os cactos eu não garanto muito, não. Quando ele começa já a ficar assim, eu falo, mãe, leva para você para tentar ressuscitar ele. Que eu não consigo não, gente. É muito difícil esse negócio de cuidar de planta. Mas, enfim. A nossa vida espiritual é como uma plantinha. A gente precisa cultivar, a gente precisa manter ela viva. Vocês sabiam que na terra, para uma planta realmente ficar forte e crescer, precisa ter nutrientes? Precisa ter coisas que façam ela ficar forte. Precisa ter água, precisa ter adubo, não é mesmo? E na nossa vida, viu, pais?
Não é diferente. Seus filhos são plantinhas em fase de crescimento. A responsabilidade de adubar, a responsabilidade de regar com palavras de amor, regar com a palavra de Deus, ensiná-los no caminho, junto com vocês. Não é dizer assim para eles, olha, vai lá para a igreja que é muito bom, viu? Você precisa. E você fica em casa. Criança aprende com exemplo, viu? Não se esqueçam disso. Criança aprende pelo exemplo. Você pode falar um monte de coisa boa. Se você fizer uma coisa errada, adivinha o que eles vão prestar atenção. Ou é só lá em casa. Pois é, gente. Crianças são flores, são plantinhas que o Senhor confiou na mão de cada um de vocês. Cuidem. Cuidem. Às vezes precisa podar. Às vezes precisa ajudar a encontrar o caminho para crescer forte. Mas eles são flores, eles são plantas, e no tempo certo, a palavra do Senhor nos garante que eles vão florescer, que eles vão dar o fruto no tempo certo, que eles vão frutificar em nome de Jesus. Não se esqueçam disso. E vocês, crianças, o que a gente pode fazer para manter a nossa vida espiritual com Deus sempre boa? O quê? Obedecer. Orar. Uau! O que mais? Vir na casa de Deus, louvar ao Senhor, manter... Como você? Ler a Bíblia. A coisa mais linda essa Celina. Ler a Bíblia. Pois é. Tudo isso faz que a nossa vida espiritual fique assim, ó, bem verdinha. Bem verdinha. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente recapitular as cores. Essas irmãs maravilhosas, gente. Olha cada coisa linda que elas fazem. Para a gente lembrar, ó. O amarelo é do quê? Não, de acordo com o livro Sem Palavras. O amarelo é? Nós, adultos, vamos lá. O quê? As ruas de ouro que o Senhor preparou para cada um de nós. Palácios. E o preto? O pecado, pois é. E o vermelho? O sangue de Jesus, que nos purifica e deixa o nosso coração como? Limpinho. E quando o nosso coração está limpinho e a gente está regando ele com a palavra do Senhor, com o crescimento espiritual, nós temos a cor verde, que nos lembra que nós estamos em constante crescimento. Estamos em constante crescimento. Ninguém é tão grande e tão sabido que não possa aprender mais alguma coisa. Não é verdade? A palavra do Senhor, todos os dias, nos ensina, nos mostra o quão pecadores nós somos, o quão falhos nós somos e o quanto nós precisamos nos lembrar deste plano da salvação. Sabe, parece algo tão infantil, mas às vezes Deus desenha para a gente, viu? Às vezes Deus precisa desenhar para nos mostrar que somos amados, que não somos fruto do acaso e que existe um plano de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Sabe por quê? O nosso inimigo, Satanás, ele está lá fora, todos os dias, se esforçando para que você se esqueça deste plano da salvação. Ele está se esforçando para que o seu coração fique longe da presença de Deus. Sabe o que ele mais quer? Que você não vá morar com Cristo nas ruas de ouro. Isso é o que ele faz todos os dias, porque ele é mentiroso, porque ele engana. Tudo que não é bom não vem do Senhor. Tudo que é ruim não é de Deus. Quando aquele amigo, quando aquela pessoa que fala que é seu amigo e quer o seu mal, não é de Deus. Quando aquelas pessoas querem que vocês façam coisas erradas,
não é de Deus. Mas Satanás está aí, todos os dias, armando ciladas para mim e para vocês. Armando ciladas para derrubar, sabe o quê? A minha e a sua família. Como foi orado aqui neste altar, o que ele mais quer é destruir famílias. Agora você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe e conhece o plano da salvação, vai deixar? Não. Nós vamos nos levantar e nos posicionar e orar pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Crianças, vocês sabiam que Deus ouve a oração das crianças? Quem aqui sabia disso? Eu tenho certeza que cada um de vocês pode ter testemunhos para dizer que já viu e já sentiu o poder de Deus na sua vida. Nossa, tia, mas como assim? Pois é, Deus age das formas mais improváveis. Olha para mim, olha para você. Deus acredita no improvável. Eu e você, improváveis. E aqui estamos para falar deste amor. Essa é uma forma simples e lúdica de nos mostrar algo tão grandioso que Deus fez por mim e por você. O plano da salvação. O plano da salvação. Às vezes você não sabe como falar, você não sabe como evangelizar. Ah, mas eu não vou falar de cores no meu trabalho, né? Não precisa falar das cores, mas lembra da sequência do que é a vida cristã. Isso aqui nada mais é do que nos mostrar a nossa vida cristã, de nos lembrar quem somos. Somos filhos do Rei, somos criados por Cristo para viver uma vida eterna. Não somos criados para morrer e ficar aqui apenas no pó, não. Deus tem algo muito maior para mim e para você. E o que Ele tem para mim e para você, você precisa saber. Isso tem a ver com identidade. Se você não se lembrar para onde você vai, qual é o teu verdadeiro lugar, muitas vezes a nossa vida fica sem sentido. Muitas vezes parece que a gente está andando, girando e nada acontece. Como se os 60, 70, 80, 90 anos que passamos por aqui fossem tudo. Na verdade, isso é tão pouco perto do que Deus fez para mim e para você. Deus nos deu um espírito inabalável, que pode superar adversidades. Sinceramente, eu não sei como as pessoas que não têm Jesus conseguem passar pelas adversidades. Para pensar na sua vida. Quantas lutas você já teve? Quantas aflições você já teve? Você quantas vezes se viu derramando lágrimas aos pés do Senhor? Você tem para onde ir. Você tem um lugar. Você tem um Pai que te espera de braços abertos. E lembre-se, tudo aqui é passageiro. Somos estrangeiros. Vivendo nessa terra por alguns anos. Achamos que vamos ficar para tartaruga, sei lá, semente? Não. Existe um plano celestial para as nossas vidas. Mas Satanás, ele tenta dia após dia minar isso de mim e de você. E sabe como ele mina isso? Hoje em dia ele está muito esperto. Ele está mudando as estratégias dele. Ele não precisa dizer que você não pode mais vir à igreja. Às vezes, até vindo para a igreja, ele mina a sua autoestima, ele mina a sua identidade. Se você perder a tua identidade, você perde o teu rumo. Você não sabe mais quem você é e para onde você vai. Satanás, ele tem trabalhado na mente, ele tem trabalhado de forma sorrateira. Mas quando você é adulto, homem e mulher de Deus, quando você é criança, se lembra
disso aqui tudo, você diz assim, agora eu já entendi, está acontecendo tal coisa, isso não é de Deus. Quando a gente reconhece que algo não é de Deus, que algo não está bom, a gente se coloca na posição, a gente coloca os nossos joelhos no chão e a gente vai orar, porque a gente sabe que tem um Deus que está nos ouvindo. Nós sabemos que tem um Deus que cuida de mim e de você em todo tempo. Existe um Deus que tem um amor tão grande, que derramou o sangue, que permitiu o seu filho derramar o sangue naquela cruz, para que eu e você pudéssemos fazer parte desse plano. Esse plano da salvação é para mim e para você. Esse plano é para você. Aceite isso na sua vida. Queira viver isso na sua vida. Identifique os pontos em que você precisa melhorar, porque sempre precisamos. Identifique, seja sincero com você e com Deus e diga, eu preciso melhorar. Porque esse sacrifício foi pesado demais para que eu abra mão de qualquer jeito. Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida e para a sua família. Eu estava conversando com uma irmã esses dias e eu disse para ela assim que a gente sabe que não depende 100% de nós a criação dos nossos filhos, mas a gente tem que agir como se dependesse 100% de nós. A gente sabe que a gente fala, a gente sabe que a gente ensina, mas nem tudo depende só de nós. Mas que você, pai e mãe, tenha a paz de colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dizer, eu fiz a minha parte. Eu orei, eu ensinei, eu levei, eu carreguei, eu dei exemplo, eu mostrei o caminho, não só indicando o caminho, mas eu mostrei trilhando e dizendo, vem cá, vamos juntos, vamos juntos. Que essa simples e poderosa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Que você possa lembrar desse simples livro que sequer tem palavras, mas é o significado total da minha e da sua vida. E nessa noite, eu gostaria de fazer algo. Como nós falamos, é necessário que a gente tenha o reconhecimento dos nossos pecados, para que a gente aceite o plano da salvação. Porque se a gente achar que a nossa vida está tudo bem, a gente nem precisa desse plano da salvação. Mas a gente precisa reconhecer que nós somos falhos e pecadores. E por isso nós necessitamos de Jesus nas nossas vidas. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe quando não tem palavras? O texto diz de tal maneira. Aqui diz que Ele tanto amou o mundo que deu o seu único filho para que morresse na cruz por mim e por você, para que eu e você possamos ter a vida eterna. Você entende como toda hora a gente vai e volta nas cores, vai e volta nas cores, vai e volta. Porque é uma sequência. E quando a gente chega no crescimento, a gente vê que a gente está crescendo para quê? Para ir morar no céu. A gente volta para cá. E a gente vê que a nossa vida é um ciclo. E nós precisamos de Jesus dentro de nós. Por isso, só existe uma forma de ir para o céu. Só existe um jeito de ir para o céu. E Jesus, Ele diz, Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém não tem como ir ao Pai, não tem como ir a Deus, se não for através de Jesus Cristo.
Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é o Filho de Deus. E para que eu e você possamos morar no céu, nós precisamos aceitá-lo dentro do nosso coração. Nós precisamos dizer: Senhor, eu quero esse plano da salvação para a minha vida. Eu quero ir morar nas ruas de ouro. Eu quero ir para essa nova Jerusalém, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Eu quero ir para esse lugar. Me leva contigo. Me leva com você, Jesus. Me leva. É isso que eu quero para a minha vida. Só que existe um versículo, diz, aqui ó, Romanos 10, o versículo 9 e o 10, ele diz que se com a sua boca você confessar que Jesus é o Senhor, e se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a sua boca se confessa para a salvação. Então não basta nós crermos com o nosso coração. A gente precisa dizer para Deus: Senhor, eu quero morar no céu. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome, sabe aonde? No livro da vida. Existe um livro que é o livro dos campeões. E só vai ter um nome escrito nesse livro quem pedir ao Senhor: Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Olha só. Às vezes a gente tem que fazer tanta coisa nesse mundo para ter algum tipo de reconhecimento e mérito, não é mesmo? Mas Jesus, Ele está dizendo: se com a sua boca confessares que Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, eu tenho o poder de escrever o seu nome no livro da vida. E lá, no último dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja, eu e você moraremos nessa nova Jerusalém. Amém? Não deixe jamais, pais e mães, não deixem de ministrar esse plano da salvação na vida das suas crianças. Não deixem de ministrar. Se às vezes com palavras, decorar versículos é mais complicado, lembre-se das cores. Ministre as cores, ministre Jesus para os seus filhos, ministre salvação para os seus filhos, porque criança precisa de salvação. Filho de crente não é crente. Filho de pecador é pecador também. Mas aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, esse sim entende a responsabilidade de levar, de arrecadar, de trazer a sua família para perto, para que possamos juntos povoar o céu. Eu quero nessa noite fazer um convite. É um convite. Porque Jesus, Ele é muito educado. Ele bate na porta. Toque, 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 toque. Jesus, Ele bate na porta do meu coração. Ele bate na porta do seu coração. E Ele pergunta assim: tem um lugarzinho para mim? Você quer que eu more no seu coração? Você quer que eu faça uma mudança completa? Você quer vir um dia morar comigo no céu? Então eu preciso entrar no seu coração. Mas Jesus é cavalheiro. Ele pede licença. Eu me lembro perfeitamente do dia em que eu aceitei a Jesus. Numa aula simples do Ministério Infantil. Onde a tia estava ensinando e falando sobre a Arca de Noé. E ela perguntou: quem quer entrar e ser salvo? Quem quer entrar nessa arca e morar com Cristo? Eu creio que eu devia ter uns 7, 8 anos. E eu entendi que eu queria entrar nessa arca. E não importa a quantidade de animais que tenha dentro. Não importa que nós sejamos de espécies diferentes. Não importa que às vezes dentro da arca
tem um cheirinho ruim. Às vezes, dentro da arca, tem coisas que a gente nem gosta tanto. Mas lá é o lugar da salvação. A arca é o lugar da salvação. E assim como eu sei a importância do ministério infantil na minha vida, que você saiba a importância do ministério infantil na vida dos seus filhos. Eles não estão lá em cima passando o tempo. Eles não estão lá em cima te dando sossego no culto. Eles não estão lá em cima pintando um desenho qualquer. Eles estão sendo ministrados, pastoreados e ensinados sobre o plano da salvação. Não deixe de trazer os seus filhos. Faça por eles como se dependesse somente de você. Faça a sua parte. Faça a sua parte pelos seus filhos. Eu gostaria de convidar que você fechasse os seus olhos agora. Todo mundo, feche os seus olhos. Se você quer morar no céu com Jesus, nessa noite você tem a oportunidade de convidá-lo para morar no seu coração. Talvez você possa dizer, mas eu já convidei há tantos anos atrás, mas por algum motivo eu me afastei dos caminhos do Senhor. Por algum motivo eu me deixei levar pelas coisas deste mundo. Por algum motivo o mundo foi mais atrativo do que o nosso Deus. Isso faz parte. Você não é o primeiro e não é o último. Mas hoje é a última vez que isso acontece na sua vida. Porque você precisa tomar uma decisão. Você precisa dizer, Senhor, eu quero morar no céu. Eu aceito o plano da salvação para a minha vida. Coloca a mão no seu coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço e confesso que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz e derramou o seu sangue para me salvar. Perdoa os meus pecados, muda a minha história, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa crescer no teu amor todos os dias, até o dia que eu for morar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Permaneça com seus olhos fechados e eu quero encerrar com uma oração. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, graças te damos, Deus, porque Tu és um Deus tão grande. Tu és um Deus tão soberano. Tu estás acima de todos. Tu estás acima de tudo, Senhor. Não há outro Deus como Tu. Mas mesmo assim, mesmo sendo um Deus tão grande, o Senhor olha para cada um de nós e nos enxerga como tua criação. O Senhor enxerga o plano perfeito de Deus na nossa vida. A palavra nos diz em Salmos que antes mesmo que chegássemos a este mundo, o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe. O Senhor nos escolheu por profetas às nações. Senhor, tu criastes cada um de nós com as nossas diferenças. O Senhor criou cada um aqui, Deus, cada um com o seu jeito, cada um, Senhor Deus, com a sua forma, cada um com a sua impressão digital. Por isso nós somos únicos. Não há ninguém como nós. Somos cada um diferentes, mas o Senhor nos ama nas nossas diferenças. Senhor Deus, o Senhor tem um chamado para cada um aqui nessa noite. Deus, o chamado de cada um é diferente. Que o Senhor possa, Deus,
se manifestar no nosso meio, que o Senhor possa se manifestar a cada dia na vida de cada um aqui, Senhor Deus, se revelando, Deus, através da busca na palavra, através, Senhor, da intimidade contigo, que possamos, Senhor, entender o verdadeiro chamado que o Senhor tem para cada um de nós, mas Deus, que jamais venhamos a nos esquecer, que independente das coisas que fazemos aqui nessa terra, existe um lugar celestial que nos espera. Existe uma nova Jerusalém preparada para mim, preparada para os meus irmãos, preparada para a tua igreja, aquela que há de encontrar o noivo, sem mancha e sem mácula, Deus. Espírito Santo de Deus, continue falando e continue ministrando no coração de cada um aqui, Pai. Senhor, sabemos que este culto vai terminar, mas que, Senhor, possamos levar a tua palavra pregada, Senhor Deus, enraizada nos nossos corações, e que venhamos todos os dias a nos lembrar que existe um plano da salvação, que não estamos aqui dia após dia apenas passando tempo, que não estamos aqui nessa vida, Senhor, apenas enfrentando gigantes e passando por lutas e tendo dificuldades, não, mas que tudo isso faz parte do plano, que tudo isso faz parte do processo, Senhor Deus, e que se isso nos fizer sermos mais parecidos contigo, nós agradecemos, meu Pai. Nós agradecemos por tudo que passamos, porque é aprendizado, porque a nossa plantinha está crescendo. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por cada uma dessas crianças que são o hoje e continuarão sendo até o futuro desta igreja, dessa casa, Senhor, do ID, Senhor Deus. Eles estão sendo ensinados, eles estão sendo ministrados dia após dia. Senhor Deus, que haja no coração de cada criança uma chama que queime de amor por Ti, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, entender e se derramar na Tua presença, dia após dia. Guarda, Senhor Deus, a cada uma dessas crianças, livra de todo mal, livra de todo acidente, livra de todo incidente, livra, Senhor Deus, do bullying, livra do assédio, livra do homem mau, livra da amizade contaminada. Livra, Senhor Deus, do laço do passarinheiro, Deus, que os nossos filhos possam ser a continuidade do nosso legado, que eles sejam ainda melhores, que eles sejam, Senhor Deus, como a flecha lançada, Senhor Deus, porque eles vão ainda mais adiante. Senhor, abençoe a cada uma das nossas crianças. Nós oramos, clamando a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. E amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.